Boa noite. Saúdo a todos na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. As crianças podem descer para suas classes. Tranquilo. Irmãos, então enquanto as crianças descem, vou adiantando os avisos de depois, né? Então, para a gente não fazer no final, eu faço agora. Só lembrando, então, na semana que vem, nós vamos ter uma cantina promovida aqui pelo Ministério de Casais. Então, a cantina, a gente precisa da cooperação de vocês. Então, não preparem comida a mais no domingo. Deixem só comida para a hora do almoço, para vocês jantarem aqui com a gente, né? Ao invés de você passar na padaria depois, você vem para cá, participa com a gente. Então, vai ter uma cantina do Ministério de Casais. Nós estamos aí há um pouco mais de um mês do retiro. E então a cantina vai ajudar aí nas nossas despesas no retiro, tá bom? Eu recebi um folheto da Igreja Batista Central, né? Que falava do encontro de casais deles, acho que era em torno de R$1.200 ou R$1.300 o casal, né? Então a gente propõe um retiro de R$420 o casal, justamente para que o maior número de pessoas possa participar. Aí as crianças no nosso retiro, acho que é 80 ou 170, e lá é 300 e pouco. Então, mas é num hotel. Mas se vocês fossem e vissem como que é a estrutura onde nós vamos fazer, é realmente muito boa, muito legal. Então, queria agradecer a todos que têm cooperado aí com o Ministério de Casais. Semana que vem, então, a nossa cantina. Outra coisa, já vou dar um aviso, depois a gente reforça nas próximas semanas. Está chegando o mês de outubro. O mês de outubro é um mês em que nós dedicamos parte do nosso tempo, do nosso recurso, para o trabalho com a ABESE, né, a associação que cuida de crianças aqui na Vila Georgina. Então, o que nós fazemos? Geralmente, nós recebemos as cartinhas das crianças, e cada um que puder comprar 1 ou 2 kits, o kit custa R$25, a gente prepara uma festa para eles aqui, e a gente prepara uma lembrança. Então, vai ser provavelmente no dia 7 de outubro, vai ter o casamento, mas a gente vai fazer isso no período entre a hora do almoço e pouco depois do almoço, tá? Então, vai ser lá embaixo, não vai interferir na estrutura aqui do casamento que vai ter à noite, tá bom? Então, se preparem, semana que vem a gente deve receber as cartinhas. Então, a gente já adianta os avisos do final do culto. Pessoal, semana passada nós começamos uma nova série de estudos e apesar de eu escolher fazer uma série, um estudo, as mensagens de maneira sequencial, em grupos de tema, isso não invalida o estudo sistemático do texto que a gente faz. Então, por mais que a gente tenha o mesmo tema, esse tema ele tem alguns desdobramentos. E eles estão interligados, mas são independentes. Dá para entender? Né? Assim como você ou uma pessoa no relacionamento conjugal, vocês são um, mas ao mesmo tempo são dois. Espiritualmente, a Bíblia diz que nós nos tornamos uma só carne. Mas também vocês não perdem as suas individualidades. Então é importante. Por que eu mandei essa semana? Se você não recebeu, você me dá o seu WhatsApp para a gente corrigir. Eu fiz um resumo daquilo que nós estudamos na semana que vem, a semana passada. E na semana que vem, eu vou fazer para a semana que vem fazer um resumo do que nós trabalhamos nas 2 semanas. Para quê? Para que as pessoas que venham participar não sejam pegas assim de surpresa, tá? Não sejam totalmente perdidas naquilo que a gente vai trabalhar. Por que eu estou enfatizando isso, irmãos? Porque eu tenho consciência da parte de Deus, muito clara, muito evidente, de que nós estamos num tempo de transição muito forte na nossa comunidade. E eu gostaria de chamar a sua atenção para esse tempo. Gostaria de chamar a sua atenção porque a comunidade é feita de pessoas e nós fazemos parte desta comunidade. Se você não é membro no papel, mas participa com a gente, você faz parte desta comunidade. Então, é importante que todos estejam imbuídos do mesmo propósito, na mesma direção, entendendo esse tempo de transição. E todo tempo de transição, ele traz, no mínimo, insegurança, né? Dúvida, insegurança, uma forte tendência de algumas pessoas de escolherem o caminho do conforto, de fugirem dos desafios. Então a gente precisa capacitar as pessoas para que elas entendam e se engajem no projeto que Deus tem para nós, ok?
Então, quando eu falar o projeto de Deus, eu estou dizendo que a nossa comunidade, sendo uma comunidade cristã, que professa o nome do Senhor, e que tem o objetivo de ser conduzida pela missão de Deus, então, por mais que nós tenhamos características individuais, e a nossa comunidade tenha características peculiares, ainda assim, o que deve nortear as nossas decisões individuais e coletivas é a missão de Deus. Hoje pela manhã nós tivemos um estudo e nós falamos justamente isso. O crescimento, o crescimento ele precisa ser um crescimento para o reino, para as pessoas, e não uma igreja voltada para dentro, mas a igreja que é voltada para fora, tá bom? Então, nós nos reunimos aqui com alguns objetivos. Se nós adoramos ao Senhor, nós oramos, e agora seria muito bom que nós entendêssemos a ideia de que nós não somos um amontoado de boas pessoas. E aí é uma coisa muito interessante. Imagine que você goste de sorvete. Eu tenho certeza que tem pelo menos 2 pessoas aqui que eu conheço que são apaixonadas por sorvete, o Bebê e o Afonso. Eu sei que outras pessoas também adoram sorvete. Mas eu também sei que tem um monte de gente que gosta de picanha, certo? Tem alguém que não gosta de picanha aqui? Vaninha? Vaninha não gosta de picanha. Mas imagine que você goste de picanha e de sorvete. São 2 coisas boas, Agora, se você prefere o brócolis, aí é com você. Mas vamos pegar o extremo do sorvete e da picanha. 2 coisas boas. Agora imagine aquela picanha derretendo no prato, fatiadinha do jeito que você gosta, no ponto que você gosta, e aí alguém vem assim e joga um sorvete de chocolate da Sergel em cima. Vai ficar bom? Para alguns, muito poucos. 2 coisas boas que não falam a mesma língua. Dá para entender? Então imagine que nós sejamos bons cristãos, mas que não estão conectados no mesmo objetivo, que não estão unidos no mesmo propósito e na mesma direção, que estão em momentos errados. O sorvete chegou na hora da picanha, a hora inicial é a picanha, e depois que você já está assim, saciado, alguém chega e fala o seguinte: olha, tem aquele sorvetinho da Sergel fazendo o merchandising aqui, vamos todos comer? Eu estou cheio, mas eu não posso resistir. Cada coisa tem o seu local, o seu horário, o seu momento. E 2 coisas boas que não se conversam são 2 coisas que são independentemente boas. E a igreja não é um amontoado de pessoas, entre aspas, boas, que fazem coisas boas, mas que não se conectam. A igreja precisa se conectar. Sabe, vamos fazer a comparação com a feijoada que nós comemos aqui no mês de agosto. O arroz, o feijão, a couve, a farofa, tudo em harmonia. A igreja precisa estar na mesma direção, no mesmo propósito, imbuída do mesmo objetivo. Então, por que isso, irmãos? Porque nós somos mais do que estamos no corpo. Nós estarmos juntos como corpo, nós estamos inseridos em Cristo. E ao estarmos em Cristo, nós não estamos simplesmente com Cristo. A preposição faz muita diferença aqui. Muita diferença, porque nós podemos estar com a pessoa, mas nós podemos estar nela. E essa essência do Evangelho, ela precisa estar muito clara. E aí, nós vimos essa imagem na semana passada. Pode passar, Dani? A Bíblia diz que, lá em João 15, que Jesus diz: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor, e vocês são os ramos, os filhos de Deus, que precisam dar muito fruto. Então, não há espaço no reino para ramos independentes que gostem de voo solo. Você já viu uma treliça, ou um muro, ou aquele suporte onde a videira vai crescendo? Se o ramo ele se distanciar de uma forma muito independente do corpo da videira, muito possivelmente ele não resiste. Agora, olha que coisa linda do Evangelho. O pai cuida da videira,
né? Cristo é a videira, Cristo é tudo, nós fomos enxertados nele, e nós, os ramos, a parte mais frágil da videira, fomos chamados para dar os frutos. Olha que coisa linda, né? Isso para mim é uma das coisas mais belas do Evangelho. Nós somos nada e Deus nos faz tudo, porque nós produzimos para o reino. Nós somos enxertados na videira como ramos frágeis, mas produtivos. E nós só podemos produzir porque, ao estarmos enxertados, conectados à videira, nós recebemos dele a capacitação para dar o fruto, a seiva do amor, algo sobrenatural que acontece em nós. Então eu queria fazer uma caminhada com vocês até a carta agora de Paulo aos Colossenses. Paulo aos Colossenses, capítulo de número 1. E aí o que acontece? Nós vamos fazer essa conexão de João 15 com Colossenses 1, e nós vamos encerrar com um texto de João 15 novamente, para entendermos o que é a igreja de Cristo. Então, veja só, lembre-se sempre que quando a gente lê o Evangelho, em especial o Evangelho, né, e toda a Bíblia, nós estamos falando que é Jesus conversando com seus discípulos e dizendo assim: veja se vocês me entendem. Eu vou fazer uma ilustração aqui, ó. O Pai, ele poda, o Pai, ele limpa, eu sou o corpo da videira, vocês estão enxertados em mim para dar frutos. Então são palavras de Jesus aos seus discípulos. E aí, Colossenses capítulo de número 1, antes da gente ler, Dani, passa para mim o que dá em 2 Timóteo 2,2. Veja só, 2 Timóteo 2,2 diz assim: e as coisas que me ouviu dizer, na presença de muitas testemunhas, Paulo escrevendo a Timóteo, confia a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar a outros. Isso é um dos princípios da frutificação. Não somente a gente recebe, mas a gente se torna o condutor desta mensagem. Porque Deus faz novos discípulos a partir dos discípulos, né? Então é o Senhor que chama, é o Senhor que capacita, mas o canal de comunicação que Ele escolheu somos nós, os seus discípulos. Discípulo que gera discípulo. E aí ele começa então, Colossenses capítulo 1, versos de 1 a 14. Ao invés da gente ler o texto inteiro, nós vamos ler parcialmente esse texto. E iniciamos com a saudação. Pode passar, Dani. Capítulo 1, versos 1 e 2. A saudação aqui em Colossenses. Ele diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis, irmãos em Cristo, que estão em Colossos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Veja só, Paulo ele se vê, pode passar, Dani? Paulo ele se vê como um vocacionado. Paulo se vê como um vocacionado, né? Apóstolo de Cristo. Ele identificava qual era a sua função na videira, no corpo. Isso é muito importante. Nós encerramos na semana passada perguntando: onde estão os vocacionados? E quando a gente convida as pessoas a refletirem a respeito disso, nós estamos dizendo que todos são vocacionados. Todos são chamados por Deus para exercer alguma função. Onde estão os vocacionados? Onde estão as pessoas que estão dizendo sim para o que Deus tem para elas? Se eu perguntar para você, qual é a sua vocação? Qual é o seu chamado? Eu tenho total convicção de que possivelmente de 80% a 90% das pessoas vai dizer: eu não sei. E isso aqui não é uma crítica. Talvez seja porque nós recebemos um bombardeio de informações constantes da família, do trabalho, até mesmo da igreja, e nós não paramos para refletir que Deus nos capacita, Deus nos vocaciona. Ele não somente dá o poder, a capacitação, mas Ele também envia e dá um direcionamento. Ah, pastor, mas vai ser para a vida toda? Muito possivelmente, alguns dons você vai carregar pela vida toda. Às vezes, você vai em algum momento exercer uma parte do seu dom, aí de repente outra parte. Então, aí você vai se desenvolvendo. Mas
a consciência da vocação de Paulo era algo maravilhoso. Eu tendo a pensar que talvez esse seja eu vou falar de outros hoje, mas um dos grandes males do nosso tempo. Nós não percebemos, mas nós estamos sendo engolidos por um furacão de demandas desnecessárias, e nós estamos seguindo por esse furacão, estamos sendo engolidos e jogados de um lado para o outro sem perceber, e esquecemos, e nos tornamos talvez temos um pouco mais de dificuldade de entender a voz de Deus, de ouvir o direcionamento de Deus, porque talvez na ânsia por encontrar um significado para a vida, nós deixamos de fazer bem as coisas comuns do dia a dia, as coisas simples. Talvez você nunca vai ser, e eu nunca vou ser, um cara da mídia, mas nós podemos ser o cara que abençoa a vida das pessoas que estão ao nosso redor, sem que ninguém veja, exceto o nosso Deus. Mas o importante é que nós entendamos a nossa vocação, e Paulo tinha consciência, e ele diz: aos santos e fiéis em Cristo, separados, que exercem a sua fé, pois estão em Cristo. Então, quando ele diz aos santos e fiéis em Cristo, ele está dizendo a vocês que foram separados do mundo e enxertados na videira para exercer a sua fé, porque estão em Cristo. Então, frutos que existem porque nós estamos em Cristo, né? E aí termina dizendo: graça e paz da parte de Deus e de Jesus Cristo, né? Quando ele faz essa distinção, a ideia é que são pessoas independentes da Trindade, coexistentes, divinamente conectadas, mas que têm muito claramente distribuída a sua função na história da criação e da humanidade. Então, na saudação, nós já identificamos alguns desafios que nós temos como igreja. E talvez o único que eu quero lançar para você: qual é a sua vocação? Qual é o seu chamado? Nós não podemos ser um amontoado de pessoas com bom caráter, fazendo boas coisas, se não estivermos conectados no propósito. E aí ele começa no verso 3 a 5, pode passar, Dani? Ele fala sobre a alegria pelo progresso dos colossenses. Olha o que ele diz, verso 3 a 5. Ele diz assim: sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos, por causa da esperança que está reservada a vocês nos céus, a respeito da qual ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho. Talvez você saiba o que eu estou dizendo, talvez você não tenha nem noção, mas o fato, irmãos, é que não há nada melhor para um professor, para um pastor, para um líder cristão, para um pai de família, do que ver os frutos do seu trabalho. Eu não sei se você consegue entender a profundidade do que eu estou dizendo. Não há nada mais prazeroso para um pai do que você ensinar, e aí quando você não está vendo, você observar que tudo aquilo que você ensinou, ele está colocando em prática. Para um pastor é a mesma coisa, para um líder cristão, para um professor na escola, aquilo que você ensina, por exemplo, professores que veem os seus alunos: puxa, obrigado porque você me ensinou tudo e agora eu estou conseguindo ser uma pessoa, um profissional melhor, uma pessoa melhor. Então, não há nada melhor do que nós vermos o fruto do nosso trabalho. Quando você pega, por exemplo, alguém que dá aula, sei lá, de artesanato, ou de música, e de repente você vê o seu aluno progredindo e crescendo, você fala assim: puxa, eu tive parte naquilo ali. Então, irmãos, não há nada melhor do que ver o fruto do trabalho. O que Paulo está fazendo aqui é entendendo que parte daquilo que ele havia semeado como líder estava dando fruto. Ele estava vendo, agradecendo a Deus, porque eles ouviam a palavra do Evangelho e estavam dando fruto. A maior parte das pessoas que passa na nossa vida deixa alguma coisa. Algumas tiram, mas boa parte das pessoas que passam na nossa vida deixam alguma coisa. Até aquelas que de alguma forma nós não gostamos muito. Eu fiz questão de ressaltar no início do livro que escrevi,
justamente algumas das pessoas de quando eu era criança que passaram na minha vida e deixaram alguma coisa. É muito importante que a gente identifique isso, porque a mesma coisa quando ocorre conosco a gente gosta. Então, identificar exatamente que existem pessoas que passam por nós e deixam muitas coisas. Paulo agradece a Deus em oração, porque o trabalho que Deus havia feito na vida dele tinha abençoado a vida de muitas pessoas, muito provavelmente a vida de Epáfras. No verso 7 e 8, ele fala que aquela igreja de Colossos havia sido plantada, ou eles tinham recebido o evangelho por meio de Epáfras, um daqueles que estavam ao redor de Paulo. Então veja só, não é fruto da primeira geração, mas muito provavelmente a igreja de Colossos era fruto de uma segunda geração ou terceira geração daquilo que Paulo havia feito. Então ele havia pregado o evangelho, ou de alguma forma o evangelho tinha chegado à vida de Epáfras, e Epáfras então estava dando fruto. Isso é muito bom, ele estava demonstrando essa alegria. Mas veja só, a transformação que ocorreu na vida daquelas pessoas, pode passar? Foi pela palavra. Veja o verso 5. A transformação que havia ocorrido foi por causa da pregação do evangelho, a palavra da verdade. Ouviram tudo o que vocês ouviram pela pregação da palavra da verdade, o evangelho. Quem transforma, irmãos, em primeiro lugar, não somos nós. Paulo sabia que por mais que a sua alegria e a de Epáfras fosse imensa, a transformação na vida daqueles discípulos tinha ocorrido por causa do evangelho. Estávamos estudando essa semana, lá na ITBL, a vida de um grande evangelista do século XIX, talvez desprezado pela academia, não dado a ele o devido valor, mas uma frase que nos chamou a atenção foi a seguinte: ore como se tudo dependesse de Deus, e trabalhe como se tudo dependesse de você. Dwight Moody. A gente sabe que o fruto, a transformação, é por causa da obra do Senhor, é por causa do evangelho, não é por nosso mérito. Mas ao mesmo tempo, nós somos chamados pelo evangelho para dar tudo de nós, para entregarmos tudo o que nós podemos, fazermos e frutificarmos na medida que o Senhor nos capacitar, e fazer a melhor versão de nós mesmos na sociedade. Nós precisamos exercer a nossa principal característica, a nossa vocação, com todo o nosso esforço, mas sabendo que a transformação é pelo evangelho, pela palavra da verdade. Mas o que nós estamos falando é que nós somos ramos frágeis que Deus usa para dar fruto, porque Ele nos capacita. Olha que coisa linda, Paulo está identificando aquilo, em outras palavras, aquilo que João tinha narrado a respeito das palavras de Jesus no capítulo 15. Aí, o que Paulo faz também nessa parte, pode passar, Dani? Ele apresenta as três grandes virtudes cristãs, para alguns as virtudes teologais, a fé, a esperança e o amor. Olha o que ele diz no texto, ele diz: temos ouvido falar da fé que vocês têm em Jesus, e do amor que vocês têm por todos os santos, por causa da esperança que está reservada nos céus. Ele conseguiu aplicar as três virtudes. Lembra lá em 1 Coríntios 13? Olha, agora permanecem três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Paulo destaca essas virtudes porque ele identifica que a fé é a nossa conexão com Deus, é a conexão com a missão de Deus. A esperança é aquilo que nos move e nos conduz ao futuro, aquilo que nos move em direção a uma concretização futura. A fé nos ajuda no hoje, e a esperança nos aponta ao futuro. São duas coisas interligadas, porque a fé do grego pistis é o mesmo que dá a ideia de fidelidade. A fé é a capacitação que Deus nos dá para crer e ser fiel. E a esperança está conectada à fé, apontando para o futuro. Então, algo que nos move para o futuro. Mas o alicerce de tudo é o amor. O alicerce de tudo é o amor. O amor de Deus por nós.
O amor que nos transforma, o amor que nos constrange, o amor que transborda através dos filhos. O verdadeiro fruto do Espírito, né? O fruto da videira é a base do amor. A base daquilo que Deus fez por nós. Porque Deus amou o mundo. Deus amou a mim e amou a você. E Ele quer então que nós venhamos a amar. E nós vamos ver isso lá em João 15, no encerramento. Agora, veja só, passando um pouco mais adiante. O fruto local e o quadro mais amplo. Vamos ler novamente o 4, 5 e agora nós vamos ampliar para o 6. Diz assim: temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos, por causa da esperança que está reservada a vocês nos céus, a respeito da qual ouviram por meio da palavra da verdade o Evangelho, que chegou até vocês. Por todo o mundo este Evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que o ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Veja só, irmãos, quando eu falo do fruto local e o quadro mais amplo, uma das coisas mais importantes para entendermos na nossa missão e na nossa vocação é entendermos a importância do nosso trabalho e olhar o trabalho sob duas perspectivas distintas e complementares. Primeiramente, o trabalho local dos colossenses é destacado por Paulo como sendo algo maravilhoso. Os discípulos da cidade de Colossos tinham grandes virtudes na base de suas vidas. Eles amavam as pessoas, eles produziam frutos verdadeiros, eles eram fiéis, tinham senso de responsabilidade. Contudo, Paulo ele faz questão de destacar que o evangelho que havia chegado até eles, ele crescia e frutificava mundo afora. Não era simplesmente algo isolado, mas de uma abrangência mundial, para todas as gerações, para todos os tempos e para todas as pessoas. Isso é uma coisa extremamente importante para a gente entender. Se você já trabalhou em multinacional, em algumas multinacionais aí de renome, muito possivelmente você já ouviu expressões do tipo: eu sou parte da família fulano de tal, né? Faça parte da família Axê, né, de remédios, né? Faça parte da família tal, você faz parte disso. Uma vez a gente estava contando que, numa das viagens que a gente fez lá, acho que foi 2008, se eu não me engano, a gente conheceu um casal que trabalhava na Ambev, né? E eles trabalhavam na Ambev e eles vestiam tanto a camisa, que na hora que a gente foi almoçar junto, eu pedi uma Coca-Cola e eles não podiam tomar Coca-Cola. Porque eles vestiam tanto a camisa, que eles eram até podados na sua liberdade. Porque quem trabalha na Ambev não bebe Coca-Cola. E talvez vice-versa a mesma coisa. Mas faziam parte da família. Uma vez eu tive um conflito com uma pessoa que trabalhava numa empresa de sorvete, e a pessoa ficou brava comigo porque eu gostava do concorrente, né? A pessoa ficou brava comigo porque gostava do concorrente. Ela falou: não, porque eu visto a camisa, porque... Eu falei: então tá bom. É engraçado, você imagina se todos nós entendêssemos que nós fazemos parte de uma família mundial de expansão do Evangelho, e que apesar de não termos capacitação, não termos currículo suficiente para sermos salvos, o Senhor ainda assim nos salva e nos usa. Olha que coisa linda. Então Paulo tinha consciência e queria colocar na cabeça dos colossenses que o trabalho que eles estavam fazendo, se a gente pode usar a expressão de logística, era um trabalho nas miudezas, onde talvez os grandes pregadores não chegam, mas eu e você chegamos. Eu e você conhecemos as pessoas que estão precisando. Nós somos frutos que vamos pegando, nós fazemos parte de uma sintonia fina. Nós alcançamos lugares que talvez os grandes homens não alcancem. Mas tem a internet, mas a internet não pastoreia a vida das pessoas. A internet não, você tendo conexões na internet, você não é capaz de no dia do velório da pessoa estar do lado dela, no dia da necessidade financeira, você está ali chorando com ela, abraçando. A internet não abraça. Então nós somos os braços de Deus para conectarmos-nos com essas pessoas, onde quer que elas estejam. Então a gente tem que ter, veja só, pode passar, a missão de Deus não era simplesmente uma obra local, mas uma obra que envolvia células de trabalho espalhadas por todo o mundo, com a missão de propagar uma mensagem de transformação única, profunda, desafiadora e definitiva, de Cristo
para a igreja não como instituição, mas é só um símbolo da nossa reunião, e da igreja para o mundo. Então, o que Paulo está dizendo para eles é o seguinte, que o evangelho já está frutificando o mundo afora. E o bom é que vocês também estão frutificando. Por isso que uma igreja que não frutifica, é uma igreja que não está cumprindo a sua missão. Uma igreja que não cumpre a sua missão é porque os seus membros não cumprem a missão. Os seus membros não frutificam, logo a coletividade não frutifica, logo somos uma célula morta, uma célula ineficaz, que logo Deus pode podar e substituir por outra. Porque se eu e você não fizermos, das pedras, Deus pode clamar filhos a Abraão para proclamar a sua mensagem. Da mula de Balaão, Deus pode proclamar a sua mensagem. Mas Ele escolheu usar a mim e usar a você. Aprove a Deus escolher a mim e a você. Confesso que me espanta a rapidez com que as notícias e os produtos chegam até nós. As logísticas das empresas, elas levam Coca-Cola para todos os cantos do mundo. Já parou para pensar nisso? A logística, uma boa logística leva produtos. Você já parou para pensar que você vai na padaria e compra um house, né? E se você, em outro lugar do país, numa vendinha, numa cidade pequenininha, você vai enxergar lá, você vai encontrar o mesmo house, muito mais barato, né? Eu comprei um house semana passada, paguei R$1. Aí nessa semana eu fui comprar o segundo, estava R$2,50. Eu falei, gente, tem uma coisa errada, né? Mas você vai encontrar o mesmo produto. Sabe por quê? Porque tem um trabalho de propagação, de divulgação, de distribuição que é maravilhoso. Eu trabalhei numa empresa que divulgava, que fazia boletos para uma associação aqui de Valinhos e distribuía quase que 200 mil cartas todos os meses. E junto com a carta ia uma revista, ia um brinde, tal. E o Correio era a empresa que mais abrangia o mundo todo. Hoje está em crise, né? O Correio está fazendo assim, né? Hoje você tem que ir até o Correio porque eles não chegam mais até você muitas vezes. Mas a gente foi numa empresa em São Paulo que eles tinham galpões enormes de logística, porque eles estavam tentando atingir o Correio em termos de distribuição. Mas ninguém conseguia. Sabe por quê? Porque o Correio tinha uma coisa que era a sintonia fina, que era o carteiro. O carteiro. Aquele que pegava, no final do processo logístico, pegava aquelas cartinhas e ia na tua mão e entregava a carta. Ainda tem. Mas essa sintonia fina, que talvez não entrou na nossa mente, que faz parte da nossa missão no mundo. Nós somos a ponta da missão. Nós somos a ponta da flecha. O carteiro, aqueles que levam a mensagem do Evangelho através das nossas vidas. Nós fazemos parte de uma conexão mundial, de todos os tempos, forjada na eternidade. Dá para entender? Nós fazemos localmente parte de um projeto global, universal, mundial, né? Eu estou até com vergonha de falar universal, mundial, porque parece que nós estamos falando de igreja, né? Hoje em dia você não pode usar mais nada, porque tudo que é grande as pessoas pegaram e deram o nome de igreja, né? Mas nós estamos falando do Evangelho, que foi forjado na eternidade, e eu e você somos a ponta da flecha para levar essa missão. O que inspira uma pessoa a vender produtos? Em primeiro lugar, a necessidade financeira. Então, quando você põe uma pessoa para trabalhar na parte comercial da sua empresa, muito possivelmente o que inspira essa pessoa é a necessidade financeira em primeiro lugar. Mas você torna essa pessoa um melhor vendedor se você também fizer com que ele acredite naquele produto. E a partir do momento que ele acredita naquele produto, ele não somente vai ganhar dinheiro, mas ele vai ganhar dinheiro vendendo uma coisa que ele fala o seguinte: não, nisso eu coloco a minha fé, eu coloco a minha confiança. E a minha pergunta é o seguinte: a certeza do amor de Deus por nós tem nos posto em ação? A certeza do amor grandioso de Deus por nós tem nos movido à fé e à fidelidade em todos os nossos anseios, em todas as nossas necessidades? Nós temos compreendido que Deus está plantando em nós uma esperança viva? Porque
Às vezes a gente fica tentando desafiar as pessoas, mas se for um desafio puramente motivacional, ele morre em algum momento. Se for simplesmente, eu gosto do pastor, nem isso mais segura a pessoa para se servir. Mas quando a pessoa tem consciência de que ela faz parte desse plano global, irmãos, não há quem nos segure. Nós vamos começar a frutificar de uma maneira que não vai caber nos nossos celeiros. Eu não estou falando de gente. Essa é uma ilustração para a ideia de que o nosso trabalho vai fazer sentido. Mas uma pergunta que me salta aos olhos é que quantos de nós estamos realmente confiantes no plano de Deus através de nós? Ou quantos de nós estamos vendo estagnados a vida passar, estragando, enterrando a nossa vocação, matando os nossos dons, vendo pessoas precisando do evangelho e a gente se preocupando com a gente mesmo? Quantos de nós somos galhos ressecados, infrutíferos, prestes a sermos descartados, porque não entendemos o evangelho na essência? Vivemos o evangelho da religião, mas não fomos transformados pela seiva da videira. Então, algumas lições para a gente encerrar. Pode passar? Na oração de Paulo. Paulo começa no verso 9 como uma oração. Ele diz o seguinte: por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor em tudo, e que possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Basicamente, irmãos, o resumo está ali. Veja só, algumas lições na oração de Paulo. Quando nós estamos realmente conectados à videira, conectados à missão, sendo abastecidos pelo poder de Deus, nós andamos de maneira digna do evangelho. Paulo diz o seguinte: olha, minha oração é para que esse fruto de Deus em vocês gere uma atitude de dignidade. E aí a minha pergunta é o seguinte, falei semana passada e vou repetir: será que não é hora da gente entender que nós não somos iguais às pessoas? Eu tive uma conversa essa semana com 3 pessoas. Eu estava falando uma coisa básica que eu repito, o pastor Marcelo também repete aqui, mas uma coisa simples. Nós partimos, imagine que isso aqui é um pêndulo, né? E aqui é o máximo e aqui é o outro máximo. Nós partimos de uma época em que a igreja ela foi fundada a partir da ideia de que nada pode. O cristão nada pode. Então o cristão não bebe, não fuma, não dança, não faz isso, não faz aquilo, tal. Falamos semana passada. E aí, essa ideia ascética tem uma herança histórica. Na história da igreja, se você estudar um pouquinho de como o evangelho chegou a nós, como que ele foi forjado nos Estados Unidos, ele se tornou desconectado da cultura. Agora nós estamos vivendo uma época em que a pessoa percebeu que não adianta você dizer não faz, não pode. Você tem que perguntar por quê. E aí eu não devo. Mas eu não devo por quê? Então essa época de reflexão, ela trouxe o pêndulo para um outro extremo. Onde hoje o crente faz tudo. Né? Agora que pode tudo. O crente faz isso, faz aquilo, vive do jeito que quer. Não, vive lá. Né? Só que o evangelho, ele é o evangelho de nem de lá, nem de cá. É o evangelho que tem a consciência da transformação pela palavra, da necessidade de dialogarmos com a cultura, e aí nós entendemos que a cultura tem ingredientes pecaminosos claros, que nós temos que evitar, mas tem outros ingredientes que nós precisamos aprender a falar a mesma língua. Então, nós nos conectamos com a cultura, vivemos num mundo, normalmente, sem nos contaminarmos com ele. Agora a questão é a seguinte: como fazer isso? Nós estamos vivendo esse tempo. Quando eu disse que nós estamos vivendo um tempo diferente, nós estamos vivendo um tempo em que nós temos que entender. Antes nada podia, agora para a maioria das pessoas tudo pode. Então é hora da gente se debruçar na palavra e entender até que ponto vai a nossa contextualização
sem se tornar uma conformação com o pecado. Então nós precisamos entender, andarmos de maneira digna. O nosso testemunho tem que ser diferenciado. E esse testemunho, ele também vem, pode passar, Dani, com a frutificação em toda boa obra. Nós precisamos dar frutos nas pequenas situações, num abraço carinhoso, num olhar, em vencermos a nossa personalidade difícil, em darmos um passo de fé. Aí ele diz que nós devemos, pode passar, prosseguir conhecendo. Isso é uma coisa interessante, porque essa conexão com a videira, não é aquela, sabe aquela coisa assim, ó, você vem, aquele ramo dá o fruto. Mas a ideia do Evangelho é que nós continuamos a receber, porque Deus é uma fonte inesgotável de poder, de amor, de sabedoria, de direcionamento. Então, nós continuamos a conhecê-lo. Lá em Oséias 6,3 diz assim, né? Conheçamos e prossigamos em conhecê-lo. Prossigam nesse conhecimento. Aí, quando nós estamos conectados, Dani, pode passar, nós somos então fortalecidos, pode passar mais um, nós perseveramos diante dos desafios, nós encontramos alegria, né? A gratidão se torna algo real, e nós nos tornamos dignos da herança, pode passar, né? É o último aí, nesse slide, veja só, tudo isso aqui demandaria um estudo em cada ponto. Então, quando a gente passa por um desafio, a gente persevera, a gente encontra alegria no momento da dificuldade, a gente então, a nossa gratidão ela se torna verdadeira, né? Porque a gente tem noção de onde a gente está situado na história. E nós então nos tornamos dignos da herança, ou seja, nós fomos chamados por Deus para darmos frutos. E Ele nos reserva no final de todas as coisas uma herança, mas só para aqueles que Ele enxertou na videira e que dão frutos. Para a gente partir para o encerramento, os últimos 2 versículos. Eu resolvi não escrever nada nesse slide. A síntese do amor de Deus e da missão de Deus estão lá em 13 e 14. Ele diz assim, versos 13 e 14. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Eu gosto de enfatizar qual é o nosso slogan. Nosso slogan é resgatados para resgatar. Irmãos, a ideia é que a cruz é igual ao amor, e o amor com que nós somos amados por Deus, nós devemos demonstrar na capacitação das novas gerações, na ajuda de uma pessoa ferida, no conforto para aqueles que sofrem. Nós temos que dar frutos, muito fruto. Irmãos, como nunca nós demos fruto na história da nossa vida com Deus. O fato é que Deus se fez homem para ter um relacionamento profundo com cada um de nós. Segundo um pastor que eu ouvi na semana passada, ele diz que Deus, no Éden, fazia happy hour com Adão e Eva todo final de dia. Porque no final do dia ele passava, se relacionava com Adão e Eva, e essa conexão foi quebrada, a festa acabou. Mas o Deus que age na história é o Deus que há de restaurar esse happy hour. O café da manhã, o almoço, o jantar, a ceia, o café da tarde. O Senhor quer restaurar essa comunhão e nos colocar na sua mesa para desfrutarmos dessa intimidade com Ele. Mas como os planos de Deus não podem se frustrar, o pecado lá não foi capaz de destruir. Ele criou, o homem destruiu. E em Cristo Jesus Ele faz nova todas as coisas, para que um dia possamos sentarmos-nos à mesa com Ele. Será que você ainda acredita nisso? Será que isso faz sentido para você? Que nós somos a ponta da flecha de uma história que vem desde o início da criação, desde a queda, da restauração, desde a eternidade, até mesmo antes da criação. Deus planejou que eu e você fôssemos alcançados para alcançar, para levar, para sermos propagadores dessa mensagem. Essa promessa está reservada a todos que estão em Cristo,
Nele nós temos a redenção. Nós somos transportados do império das trevas para o reino da luz, do Filho do seu amor. Quando nós somos alcançados, então nós damos frutos. Nem todos, irmãos, estarão no fronte de batalha. Alguns, com o seu tempo. Eu tive o privilégio assim, maravilhoso, semana passada, de rever um irmão da igreja de Belo Horizonte, que não é pastor. O Mateus conhece, a Fernanda conhece. E eu tive a oportunidade de passar 15 dias com ele naquela viagem que nós fizemos em 2010. 7 anos depois, eu conversando com esse irmão, e se um dia ele ouvir esse estudo, Pedro, meu abraço. A maturidade que esse irmão alcançou, ele está exercendo na administração daquela igreja. E talvez ele não seja o evangelista, mas ele é aquele que cuida de uma parte fundamental de estratégia, de planejamento, irmãos, com uma compaixão que me dá alegria de lembrar. E com carinho que eu pude ver como Deus trabalhou na vida dele. Como nós estaremos daqui a 7 anos? Engajados como flechas na mão do arqueiro? Como barro na mão do oleiro? Será que nós estaremos assim? Então, para a gente finalizar, pode passar? Eu vou convidar você, não precisa abrir, a voltar para... Nós estudamos João semana passada, mas agora nós vamos continuar o texto de João para fechar com chave de ouro aquilo que a gente falou. Olha o que Jesus disse. Ele fala que nós devemos dar fruto. Mas que fruto é o principal? Olha o que ele diz. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Nós estamos nele, então nós devemos permanecer nele. Se vocês obedecem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Pode passar? O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu amei. Basicamente ele está dizendo o seguinte: o fruto que eu quero que vocês deem é o amor. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que lhes ordeno. E por fim, vocês não me escolheram. Veja, não somos nós que corremos para a videira, mas eu os escolhi. Ele nos enxertou para irmos e darmos fruto. Fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. Irmãos, será que a gente pode começar agora, nesse momento? Afonso, toca aqui para mim. Cadê o Afonso? Será que a gente pode agora começar? Pode tocar aqui para mim. Agora começar a dar fruto. Então a pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte: como? Agora, e é agora mesmo. E eu não quero que você saia cumprimentando 300 pessoas. Eu quero que em primeiro lugar você ore, para que Deus revele a sua vocação. Talvez não hoje, né? Mas te faça entender que independentemente da vocação específica para administrar, para pregar, para consolar, que você entenda que a base de toda vocação é o amor de Deus por nós. E consequentemente, o amor para com as pessoas. Pode tocar. Então, vamos orar nesse instante. E aí então, pedimos a Deus que nos capacite para amarmos as pessoas. Fale com Deus. Fala assim: Senhor, eu não quero mais ser o mesmo. Eu não quero me conformar. Eu quero que o Senhor use a minha vida. Senhor, eu acredito. Eu acredito nas tuas promessas. Diga para o Senhor: Senhor, eu creio nas tuas promessas. Senhor, eu creio no seu amor. Eu entendo o seu amor. Usa a minha vida. Fala: Senhor, perdoa os meus pecados.
Perdoa a minha omissão. Mas, Senhor, eu, com gratidão no coração, com alegria na alma, eu peço que uses a minha vida. Pai, nós te agradecemos pelo tempo aqui. Que o dia de hoje não seja só mais um dia na nossa história, mas seja um dia em que um passo definitivo foi tomado. Um dia em que o Senhor nos despertou para uma nova história, um novo tempo de restauração, de proximidade, de compreensão que nós estamos em Ti e que os nossos voos solos, as nossas obras não são nada longe de Ti, porque toda honra, toda glória e toda transformação vem do Senhor. Restaura a Tua igreja, restaura as nossas vidas, capacita-nos e guia-nos para um tempo de paz, mas acima de tudo, um tempo de lutas, para levarmos o Evangelho, para vivermos de maneira digna o Evangelho, para não envergonharmos a Tua palavra, mas para sermos luz neste mundo. Oramos em nome de Jesus, Senhor. Amém. Devagarzinho, queria que você ficasse em pé e você, durante a primeira canção que for tocada, que você sinta bem à vontade para abraçar uma pessoa, para conversar com uma pessoa. Então, enquanto o grupo vai vindo, eu vou contar para vocês uma coisa que, por favor, não é glória, porque eu não fiz nada, ninguém aqui fez nada. Pode ficar em pé. Mas essa noite eu acordei 4 horas da manhã e estava assim, com dor de cabeça de novo, aquela dor insuportável. E pensando muito, né, na nossa igreja, nos nossos trabalhos, naquilo que nós temos programado, nas frustrações. E a minha oração para Deus foi assim: Senhor, eu quero que a minha vida faça sentido. Eu estou sentindo que a minha vida não está fazendo sentido. E aí hoje de manhã nós estávamos aqui estudando, fiquei acordado muito tempo de madrugada, e quando nós estávamos aqui, né, chegou um rapaz, e às vezes a gente acha que a gente está ajudando alguém, né? E na verdade esse rapaz era simplesmente uma resposta de oração. Era uma resposta de oração. Porque quando a gente pede para Deus do fundo do coração que a nossa vida faça sentido, Ele nos dá a oportunidade da nossa vida ter sentido. E quando ele chegou contando a história dele, orem por ele, Ismael. A gente nunca sabe se essas pessoas que aparecem na nossa vida são anjos de Deus, né? Porque a Bíblia diz que vocês acolhem anjos. Mas ele veio e a única coisa que ele queria era dignidade depois que ele saiu da prisão. E a coisa mais linda que eu vi que ele disse, ele falou: Senhor, eu só queria um banho. Eu falei: você vai tomar um banho hoje. Você vai tomar um banho, você vai sair de roupa nova, você vai sair com dignidade. Eu só quero que você não use drogas, que você não faça isso, que você não faça aquilo. O Antônio teve a oportunidade de vê-lo, de conhecê-lo. Eu não sei se amanhã ele vai aparecer aqui, se ele vai cometer outro crime, a gente não sabe. Porque o fruto não está na nossa mão, a transformação vem pela palavra, não é por nós. Mas ele não sabia de que o Senhor estava respondendo a minha oração, porque eu queria me tornar uma pessoa digna. Eu queria que a minha vida fizesse sentido. E aquilo simplesmente foi uma resposta de Deus para mim. Talvez ele não saiba, mas eu sei que Deus, quando nós oramos com o coração aberto, querendo cumprir a vontade dele, Ele faz transformação nas nossas vidas. Então, enquanto cantamos, eu queria que você encontrasse um significado. Vamos orar, vamos cantar. Amém.